dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Queridos irmãos, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui nesta manhã para dar continuidade aos estudos da nossa... Nós estaremos estudando aqui a lição de número 4, e dia 26 de abril. E o tema da nossa lição de hoje é um tema muito maravilhoso, que com certeza vai trazer um conhecimento muito bom para todos nós que somos assíduos alunos da nossa escola bíblica dominical. O assunto da nossa lição de hoje é a iluminação espiritual do crente. Esse será o tema que nós estaremos discorrendo sobre ele nestes minutos, né, que nós temos aqui para falar sobre esse importante assunto. Quero convidar a todos para nós fazermos uma oração, para que a partir do momento que nós começarmos a falar, nós tenhamos, como está o tema aqui, a iluminação do Espírito Santo, né, nas nossas mentes. Oremos ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, estarmos aqui, Senhor, com este propósito tão glorioso de continuar crescendo na graça e no conhecimento da tua pessoa bendita. Deus, dá-nos a graça do céu, a iluminação do Espírito Santo. É o que nós pedimos agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos entoando o hino de número 300 da nossa harpa. E convido a todos para que abra sua harpa aí. Juntos estaremos louvando o nome do Senhor com o hino 300, hino sugerido aqui pelo autor aqui da nossa revista. Hino 300, louvemos ao Senhor. Glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão um grande momento da ressurreição.
esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Em todas as coisas vem depressa transformar a glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Queridos irmãos, pedimos a todos que abram aí as suas lições da nossa escola dominical. Quem ainda não tem a sua lição ou não está com a sua lição aí nas suas mãos, você pode abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 até o versículo 23, que é a nossa leitura bíblica em classe. O nosso textuário, ele nos diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Efésios capítulo 1 e o versículo 17. A nossa verdade prática, é a verdade que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas, conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Esta é a verdade prática que nós devemos colocar em nossa vida. Convido-vos agora para que façamos a leitura bíblica em classe. Repetindo aqui, Efésios capítulo 1, versículos 15 até o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. E manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita
nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Queridos irmãos, esta leitura bíblica em classe. Como introdução da nossa lição de hoje, eu gostaria de frisar aqui, dentro da nossa leitura bíblica em classe, eu gostaria de frisar aqui com os irmãos, até mesmo fazer a leitura na Bíblia, tradução linguagem de hoje, porque eu creio que a nossa lição de hoje, ela requer que nós tenhamos consciência daquilo que nós vamos estudar e da forma que nós vamos aplicar no nosso dia a dia. O versículo 18, aqui na nossa lição, diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Agora eu vou fazer a leitura aqui, na Bíblia, tradução linguagem de hoje. Diz assim, o versículo 18: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Então, meus queridos irmãos, neste versículo 18, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, ele dando esta orientação sobre nós, seres humanos, que temos o privilégio da parte do Senhor nosso Deus, de sermos seres pensantes. Agora, queridos irmãos, como seres pensantes, nós precisamos, antes de pensar, nós precisamos conhecer o assunto no qual vamos pensar. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre o fundamento deste pensamento sobre as coisas espirituais, que tem que ter a iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente e nos faz entender as coisas espirituais. Sem a luz, queridos irmãos, sem a iluminação, sem a ação do Espírito Santo, jamais nós vamos conhecer, entender e crer nas coisas espirituais, as coisas do Senhor nosso Deus. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, ele diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, como introdução do nosso assunto, nós precisamos entender que nós somos seres pensantes, e quando nós pensamos nas coisas espirituais, quando nós pensamos nas coisas de Deus, quando nós pensamos no céu, quando pensamos a nossa salvação, pensamos na nossa morada eterna ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos então que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, Porque nós somos seres pensantes, somos seres racionais, e cada um de nós, irmãos, cada um de nós temos que ter esta convicção. Então, a introdução do nosso assunto, Então, vamos aqui, convido os amados irmãos, para nós estamos com a nossa lição aberta, E nós vamos começar aqui com a nossa parte 1 da nossa lição, que o título é A Esperança da Vocação e as Riquezas da Glória. Então, muito bem, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Ou seja, o que é que nós esperamos nesta vocação que o Senhor tem nos outorgado. O tópico 1, a ação de graças e intercessão. Então, o apóstolo Paulo, primeiro, ele agradece a Deus,
pela forma que a igreja na cidade de Éfeso, ela se conduz diante do Senhor nosso Deus. E depois o apóstolo Paulo, ele intercede, né, oração de intercessão, e nesta oração de intercessão está exatamente o apóstolo Paulo pedindo para que Deus, através do Espírito Santo, ele venha iluminar as nossas mentes, né? Num caso muito especial ali para os Efésios e para nós aqui neste exato momento. Esta oração de intercessão é para que o Espírito Santo venha iluminar, né? E nós estamos, meus queridos irmãos, fazendo menção do momento, né, que nós estamos passando aqui no nosso Brasil, aqui no nosso estado de São Paulo, na nossa cidade de Lorena, e também todas as nações do mundo. Estamos passando aqui um momento difícil. E neste momento difícil, queridos irmãos, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, eleitos do Senhor, nós temos que ter a nossa mente iluminada para nós vermos, queridos irmãos, que a nossa caminhada, ela não termina aqui. Todas as lutas, todas as dificuldades que nós estamos passando, nós sabemos que isso é apenas um momento, porque Deus tem coisas muito melhores para nós, né? E nós temos esperança dentro do nosso coração. Então o apóstolo Paulo, ele intercede, né, para que o Espírito Santo ilumine, para que esta chama do Espírito Santo, ela não se apague dentro do nosso coração, na nossa vida, diante das lutas, das dificuldades que nós estamos passando. E aqui o apóstolo Paulo, ele cita, né, a ação de graças e intercessão. Ele cita aqui o porquê que ele está dando graças e porquê também que ele está intercedendo, né? Primeiro, ele agradece pela eleição, né? Somos eleitos do Senhor. Depois ele agradece pela predestinação. Nós já estudamos isso, né? Como eleitos nós somos predestinados à salvação. Depois ele agradece também pela filiação, né? Nós fomos adotados, né? Somos filhos de Deus por adoção. É o jambuzeiro bravo que foi enxertado na oliveira verdadeira. E por fim, ele agradece, né? Intercede agradecendo o dom do Espírito Santo, né? Que é indispensável na nossa vida. Muito bem, então ação de graças e intercessão é o primeiro tópico. O segundo tópico, eu peço que os irmãos acompanhem. O segundo tópico fala sobre a esperança da vocação. Então, em petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saber que qual esperança divide-se. Esta esperança, né, ela se divide pelo menos em 3 aspectos, que são muito importantes. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Esta chamada de Deus, queridos irmãos, como nós já vemos estudando, né, nestas lições sequenciais, esta chamada de Deus, Deus não levou em conta, né, que nós estávamos, por causa do pecado, condenados à morte. Então Deus, ele deu a cada um de nós, deu a mim, deu a você, deu a cada um de nós, um voto de confiança. Ele nos chamou, né? Ele nos chamou no passado. E, em segundo lugar, essa chamada de Deus abrange serviço e santificação no presente. Então, no passado, Deus nos chamou para esta vocação, e agora, no presente, queridos irmãos, nós estamos vivendo, né, no tempo da graça, mas esse tempo da graça, Deus exige algo de nós. E esse algo que Deus exige de nós é exatamente o serviço e a santificação. Ou seja, nós não fomos chamados, meus queridos irmãos, para esta tão grande salvação, não é vivendo assim num sentimento egoístico. Ou seja, queremos o céu só para nós, queremos a salvação só para nós, né? Deus exige de nós serviço. Nós temos que ter prazer, queridos irmãos, de estar trabalhando para o Senhor. Afinal de contas, nós temos, irmãos, uma ordem imperativa
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Então esta missão, este serviço está da nossa parte. E também a santificação, né? Deus exige de nós a santificação. Quer dizer, já falamos aqui nas lições anteriores, né? Que a santificação, ser santo, significa ser separado, né? Separado do mundo do pecado e viver uma vida dedicada para Deus, dedicado à obra de Deus, né? Ao serviço do Senhor, ao serviço da igreja, né? Vamos executar este serviço que o Senhor coloca sob a nossa responsabilidade, evangelizando, orando, né? Intercedendo, né? Contribuindo com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Isto, queridos irmãos, é o serviço, né? Que o Senhor exige daqueles que são vocacionados para esta tão grande salvação. E em terceiro lugar, não é, que Paulo aqui fala sobre a esperança da vocação, é a participação gloriosa no futuro, não é, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face, né? Então esta participação gloriosa no futuro, queridos irmãos, na verdade, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que começar a viver, né? Começar a viver a vida eterna, né? Aqui na terra. Porque quando nós vivemos uma vida de santificação, quando nós vivemos uma vida de comunhão com Deus, nós começamos já a sentir, meus queridos irmãos, a glória de Deus na nossa vida. E quando nós sentimos a glória de Deus na nossa vida, nós começamos, aleluia, a cada dia acrescentar a nossa fé. Porque eu acredito, queridos irmãos, né, que pensar no céu é uma coisa tão maravilhosa que renova as nossas forças. Quando nós pensamos no céu, queridos irmãos, nós esquecemos da tribulação do dia a dia. Porque nós sabemos que nesta terra, nesta vida, né, todos nós passaremos por dificuldades. Né? Jesus disse, olha, tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. Quer dizer, que mundo que é esse? É mundo da dificuldade, é mundo das doenças, é mundo das perseguições, né? Enfim, é mundo difícil de ser vivido, né? E quando nós pensamos no céu, aleluias, nós deixamos, né, de pensar nessas coisas aqui da terra, que traz para nós muitas vezes tristeza, desânimo. E quando nós pensamos no céu, meus queridos irmãos, o Espírito Santo, ele renova as nossas forças e também acrescenta a nossa fé. Então, por isso, o apóstolo Paulo, né, ele intercede, né, e dá graças por esta verdade que acontece na vida de cada um de nós, né? E continuando aí, meus queridos irmãos, o terceiro tópico, Paulo fala sobre as riquezas da glória da sua herança, né? Nós sabemos que em Deus, né, através desta eleição em Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros do reino celestial, né? Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre as riquezas da glória da sua herança. Então nós, irmãos, devemos, como eu já disse aqui, pensar no céu e saber, não é, que Deus tem coisas excelentes para nós na vida eterna. Nós temos o exemplo do apóstolo São Paulo, quando ele fala sobre o momento, né, que ele teve o seu arrebatamento. Ele diz que viu coisas lá no céu que não é lícito dizer ao homem, né? São coisas inefáveis, ou seja, não existe uma linguagem aqui na terra que possa traduzir aquilo que Deus tem preparado para nós ali no céu. Então, as riquezas da glória da sua herança. E nós, irmãos, eu, você, devemos pensar no céu, né? Então, diz aqui o comentarista da nossa lição, diz assim, que riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que o acompanham o plano da salvação, tais como, né? Nós usufruímos destas bênçãos, o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né? Não tem como nós descrevermos tudo aquilo que nós vamos desfrutar no porvir, ou seja,
na vida eterna, né? Então, como exemplo aqui, o apóstolo Paulo, né, e o comentarista da lição, ele coloca também, em primeiro lugar, veremos a Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Veremos a Deus, veremos a Cristo e o adoraremos, né? Apocalipse capítulo 22, versículos 3 e 4. E depois, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, né? Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, né? Este fato aqui, queridos irmãos, é um fato que na verdade nós estamos esperando a qualquer momento, né? Estes dias que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia do coronavírus, que todos nós estamos passando, né? Estamos sofrendo, né? Nesse momento, não só nós aqui no Brasil, mas também todas as nações do mundo. Queridos irmãos, nós que conhecemos a Bíblia, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que isto, irmãos, é um dos sinais que a volta do Senhor Jesus Cristo, não é muito breve. Glória a Deus. E aqui, este acontecimento, né, que o comentarista coloca aqui, estaremos reunidos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, é um acontecimento, queridos irmãos, que vai se dar exatamente após o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E se existe, irmãos, um acontecimento que nós, como igreja, estamos esperando, não é? Esperando assim com fé, né? Esperando assim com aquele desejo que isto aconteça o mais rápido possível, é o arrebatamento da igreja, né? Nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, eleitos do Senhor, né? Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo. Nós, queridos irmãos, o fato, né, que nós, como crentes, né, estamos aguardando a qualquer momento, né, não é mudança de governo, não é recuperação da economia. Como crentes, irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Aleluias. Porque nós sabemos que após o arrebatamento da igreja, né, as coisas espirituais, os fatos espirituais vão acontecendo numa ordem que está registrado aqui na palavra do Senhor nosso Deus, né? Primeiro o arrebatamento, né? No arrebatamento vai acontecer uma coisa maravilhosa que nós estaremos comentando aqui mais na frente aqui na nossa lição, né? Então, meus queridos irmãos, nós temos que nos fortalecer no Senhor, né? Renovar as nossas forças e estar sempre, né, na nossa mente, né? Veja bem, na nossa mente, né? Pensando, nós temos que pensar no céu, temos que pensar que a salvação, aleluia, é uma dádiva que Deus nos deu, né? Que o Senhor Jesus Cristo nos deu, e nós aceitamos este presente de Deus. Muito bem, irmãos, continuando a nossa lição, né? Nós falamos da esperança, da vocação e as riquezas da glória, primeira parte da lição. E a segunda parte da lição, o título é a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Então, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Então, o poder divino, ele é imensurável. Queridos irmãos, o poder de Deus não cabe dentro da nossa mente. Nós estamos falando aqui de mente, estamos falando aqui de pensamento, estamos falando de razão, mas o poder de Deus, irmãos, ele não cabe dentro da nossa mente. É por isso que o escritor aos Hebreus, né, lá no capítulo 11, ele diz que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro tem que crer que ele existe, né? Então nós entendemos o poder de Deus, né, pela fé, né? Entendemos pela fé, compreendemos pela fé. Muito bem, então o poder divino, irmãos, ele é imensurável, né? É imensurável. Então, neste poder de Deus, nós vemos os fatos, né, que aconteceram, e são esses fatos que nós estaremos comentando agora. O tópico 1 diz assim: a sobreexcelente grandeza do seu poder. Então, o apóstolo Paulo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Veja bem, perceba que a palavra sobreexcelente é traduzido do grego, né? Que a forma adjetiva significa extraordinário. O que significa uma coisa extraordinária? Significa uma coisa que está além do normal, né? O que Deus faz, irmãos,
manifestando o seu poder, na verdade nós, né, com a nossa razão, nós não entendemos. É como, por exemplo, né, um milagre. Quando acontece um milagre, irmãos, nós estamos falando de algo que acontece além das leis da natureza. Porque se acontecer de acordo com as leis da natureza, é uma coisa ordinária, né? É uma coisa natural. Então, quando acontece um milagre, é um fato, né? É um fato, né? Não é uma ilusão, é um fato que aconteceu pelo poder de Deus. Né? Então, nós temos o exemplo aqui, nós temos alguns exemplos aqui na nossa lição de hoje, né? O maior exemplo, meus queridos irmãos, que vai acontecer, né, pelo poder de Deus, que a nossa mente não entende. Eu mesmo particularmente já parei para pensar, né? Somente quando nós vamos assim em algum velório e nós ficamos pensando, né, meu Deus, como é que vai acontecer a transformação deste corpo físico num corpo espiritual, né? Então tá aqui, olha. Nós sabemos que no arrebatamento da igreja, né, segundo a Bíblia nos ensina, o soar da trombeta, né, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Transformados como? Este corpo material, né, que é feito de osso, ele vai ser transformado num corpo espiritual. Mas como que pode ser isso, irmãos? Irmãos, não há explicação racional. A nossa mente, a nossa razão não consegue entender. Acontecer, meus queridos irmãos, porque é o poder de Deus. Se ele vai fazer, irmãos, ele sabe como fazer, não é isso? Então nós apenas, né, temos que crer, né? Mesmo porque a Bíblia diz, irmãos, que este corpo não pode entrar no céu, porque carne e sangue não herdam o reino do céu, né? Então, muito bem. Então, um exemplo, né, desse poder de Deus na nossa transformação, né, e a salvação, o nosso corpo físico, né, ser transformado num corpo espiritual. E também, irmãos, a transformação, né, na nossa salvação. O homem velho, né, o homem pecador, o homem que não tem noção de nada, né, sobre as coisas de Deus. Então, através, né, da operação do Espírito Santo, acontece a transformação na vida dele, né? O velho homem transformado no novo homem. Muito bem, e o segundo ponto aqui da nossa, o segundo tópico, né? Diz aqui a força do poder divino. Então, segundo a operação da força do seu poder, né? O apóstolo, ele faz uso de 3 vocábulos gregos, né? Concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, né? Segundo, a expressão força, né, operação, força, e depois poder inerente. Né? Este poder, ele vem da parte de Deus. Então, a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, inerente à sua natureza divina, que opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força deste poder. Então são 3 exemplos aqui que Paulo ele cita, né, para demonstrar, né, para mostrar para os Efésios e mostrar para nós aqui neste momento esse grande poder de Deus em operar milagres, né? Então o primeiro milagre que nós temos registrado, né, é a ressurreição de Cristo. Olha bem, a ressurreição de Cristo. Veja bem, a ressurreição de Cristo, queridos irmãos, foi um milagre tão grande, né? Que quando as mulheres, né, os discípulos, eles queriam ir no sepulcro, a primeira interrogação deles era quem removerá a pedra, né? E além da pedra, estavam ali também os guardas, né? Guardando, porque embora eles não crescem, né, na ressurreição do Senhor Jesus, mas eles tinham um certo temor, né? Então eles prepararam tudo para que não acontecesse. Só que a ressurreição do Senhor Jesus foi um grande milagre, né? Operada pelo poder de Deus. Em segundo lugar, irmãos, o segundo milagre, né, foi a ascensão
a ascensão à direita de Deus nos céus. Jesus, depois de ressuscitado, ele ascendeu ao céu, né, pelo poder de Deus, e assentou-se à direita de Deus Pai e intercede por nós, pecadores. E em terceiro lugar, meus queridos irmãos, nós temos aí a sua elevação acima de todo o domínio, né? Jesus disse: eis que me é dado todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Então esta expressão do Senhor Jesus é uma expressão que ele ainda não tinha usado, né? Quando falava com os seus discípulos, quando ensinava, quando orientava, né? Ele só usou essa expressão aqui depois da sua ressurreição, né? Ele disse para os discípulos: olha, vocês vão cumprir a missão que eu vos entreguei, né? E quando vocês estiverem pregando o evangelho, estes sinais seguirão aos que creem, porque todo o poder é me dado em cima nos céus e embaixo na terra. Então esses três exemplos, né? A ressurreição, a ascensão e o domínio sobre todas as coisas, né? Tudo é pelo poder de Deus, né? Poder de Deus, o poder de Deus Pai. Muito bem, queridos irmãos, convido os irmãos agora para passarmos aqui para a parte 3, né? A parte 3 da nossa lição diz: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, neste ponto, nós veremos três aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Então é muito importante nós entendermos, queridos irmãos, que este poder de Deus manifestado na vida de nosso Senhor Jesus Cristo também está disponível para nós, os crentes. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, ele continua sendo o mesmo. É o mesmo curando, salvando e batizando com o Espírito Santo, né? Então, continuando aí, o tópico 1 da nossa parte 3 diz assim: Cristo, as primícias dos que dormem. Então, Paulo enfatiza aqui que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos. Então, veja bem, na ressurreição dos mortos, né? Como nós falamos aqui já anteriormente, no dia do arrebatamento da igreja, né? Os mortos ressuscitarão, não é, com corpos gloriosos. E qual é a segurança, queridos irmãos, que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós, os crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós temos, né? Qual é a segurança que nós temos, qual a garantia que nós temos para que isso aconteça na nossa vida, na vida da igreja? Cristo, irmãos, é as primícias, ou seja, quando diz aqui Cristo as primícias dos que dormem, está dizendo aqui Cristo primeiro e depois os que são de Cristo. Então a garantia, queridos irmãos, que nós ressuscitaremos é que Cristo ressuscitou primeiro. Cristo é as primícias. Então esta é a segurança que nós temos, que nós ressuscitaremos também um dia, né? Então Cristo manifestou, né? Essa primazia, né? Manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, né? Cristo as primícias e depois os que são de Cristo, né? Cristo venceu a morte através da ressurreição. Então é interessante, queridos irmãos, nós atentarmos para este fato, né? Que a ressurreição de Cristo, ela é a garantia de que nós também ressuscitaremos naquele grande dia. Em segundo lugar, irmãos, aqui na nossa lição, né, a terceira parte e o segundo ponto diz assim: Cristo elevado à direita de Deus. Então Paulo reforça o poder de Deus quando a elevação de Cristo ao trono, né, pondo à direita nos céus. Então, meus queridos irmãos, pelo poder de Deus, Cristo foi elevado às alturas, né, e sentou-se à destra de Deus. Quer dizer, nos fez assentar, né? Glória a Deus. Então, Cristo sendo elevado, né, este triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão
nos fez assentar nos lugares celestiais. É assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus Pai, né? Nós que estamos em Cristo Jesus, meus irmãos, nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. O que significa, irmãos, esta expressão? Que é possível nós vivermos a alegria da vida eterna enquanto aqui nesta vida ainda. Glória a Deus. Porque, irmãos, a coisa mais importante na nossa vida é nós vivermos uma comunhão com os céus. Aleluias. Os céus parece que está tão longe, mas também, irmãos, está tão perto. Porque aqui onde nós estamos aqui, nós estamos aqui nesta cabine de som, aqui está o nosso técnico Dudu, também o nosso técnico Vinícius, e você que está aí ouvindo nesta palavra, e nós sabemos que o céu está presente aqui também. Aqui nós temos a presença dos anjos do Senhor, temos a presença aqui da Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós, irmãos queridos, né? Nós, através do poder de Deus em Cristo Jesus, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, né? Glórias a Deus. Então está aí, irmãos, Cristo elevado à direita de Deus. Muito bem, o terceiro ponto aqui fala sobre Cristo exaltado sobremaneiramente. Então, Cristo exaltado sobremaneiramente. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Isto significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que possa conferir nesta era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus em Cristo, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, meus queridos irmãos, é muito importante nós termos consciência disso, que nós como igreja, nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. É por isso, irmãos, que nós como servos do Senhor, nós temos que ter a mente de Cristo. Por quê? Porque a mente, a cabeça, é que comanda o corpo. E quando nós temos a mente de Cristo, quando nós reconhecemos, né, que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja, né, aleluia, nós vivemos conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Então, primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, meus queridos irmãos, quando nós falamos, né, quando nós anunciamos, quando nós nos apresentamos como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos o representante de Cristo. Nós somos o representante do céu. Somos embaixadores do reino de Deus. Por isso que é importante nós termos uma vida, né, de convicção, uma vida de santidade, uma vida de responsabilidade, né? Porque o crente, irmãos, o servo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos a responsabilidade de ser o sal da terra e ser a luz do mundo. E isto, queridos irmãos, só é possível quando o Espírito Santo, ele está agindo na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Por isso que Paulo, ele se preocupa, né? Quando ele escreve esta carta aos Efésios, ele se preocupa com isso. Primeiro, ele dá graças a Deus, né? Porque a igreja está viva, a igreja está ativa, né? E depois ele intercede para que esta vida de santidade, ela continue. Porque a santidade, irmãos, na nossa vida, como igreja do Senhor Jesus Cristo, né, ela é ato contínuo. Glória a Deus. Porque todos nós, irmãos, quando nós declaramos, né, a nossa salvação, nós declaramos a nossa identidade como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos então esta grande responsabilidade, né? Muitas vezes nós até reclamamos, né? Meu Deus, parece que tudo que eu faço,
não é? Sou criticado, coisa e tal. Meus irmãos, nós somos criticados muitas vezes porque nós fomos chamados pelo Senhor, não é? Para sermos o corpo de Cristo. Ou seja, o corpo e a cabeça, queridos irmãos, eles se relacionam, eles se comunicam. Não é? Como que eu posso declarar que eu sou igreja do Senhor Jesus, né, como igreja corpo de Cristo, se muitas vezes aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou falando, não condiz, irmãos, com aquilo, né, que a cabeça pensa e que a cabeça determina. Então é muito importante isso, nós temos essa consciência, né? Então que Cristo foi exaltado sobremaneira, né? Cristo, a cabeça da igreja, né? Aleluia, ele foi exaltado acima de todo principado. Relembrando aqui, né, que ele disse, é-me dado todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Né? O último inimigo a ser vencido foi a morte, e a morte pelo poder de Deus, quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, meus queridos irmãos, nós aqui partindo aqui para a nossa conclusão, né? A conclusão aqui da nossa lição de hoje, diz assim a nossa conclusão, né? Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluias! Né? Terminamos aqui a nossa lição de hoje, né? Concluindo com esse termo tão maravilhoso que não tem tradução, né? Em todas as línguas, a palavra aleluia, né? Exaltando o nosso Deus, exaltando o nosso Senhor Jesus Cristo, exaltando a Santíssima Trindade, a palavra aleluia. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria, né, de os irmãos acompanhassem aí, para nós concluirmos aqui a nossa lição de hoje, para nós refletirmos, né, a respeito da iluminação espiritual do crente. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí comigo, né, na lição aí, a página número 30, e nós estaremos aqui refletindo sobre tudo que nós estudamos nessa lição de hoje. Então são aqui as perguntas, né? São 5 perguntas com resposta que nós estaremos fazendo aqui junto com os amados irmãos, para nós refletirmos tudo aquilo que nós estudamos na nossa lição de hoje, né? A ação espiritual do crente. Primeira pergunta: quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na lição? Esta é a primeira pergunta, né? Quais são as bênçãos que eu, você e nós desfrutamos? Primeiro, a eleição. Segundo, a predestinação. Terceiro, a filiação e o dom do Espírito Santo. Segunda pergunta: segundo a lição, qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? É a segunda pergunta. A resposta: o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. A terceira pergunta: cite os 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. Resposta: Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força deste poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus Pai nos céus. E a terceira, a sua elevação acima de todo o domínio. Esta foi a terceira pergunta. A quarta pergunta: segundo a lição, como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo? Resposta: o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus, né? Só o poder de Deus Pai teria condições de fazer com que Cristo ressuscitasse. Resposta da quarta pergunta. Quinta pergunta: qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? Olha bem, a pergunta é interessante, hein?
qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, meus queridos irmãos, com as perguntas e respostas do nosso questionário, nós queremos aqui agradecer, a atenção de todos os irmãos que estão ligados conosco aqui na nossa EBD online, mais um domingo que nós estivemos aqui estudando, a palavra do Senhor nosso Deus, e hoje nós temos estudado aqui a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Só para lembrar os irmãos que nós temos um pensamento, para reflexão, que diz assim, a fé vai além da razão. A fé vai além da razão. Contudo, a fé se utiliza da razão para construir toda a sua estrutura de modo a se sustentar. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele frisa muito isso, fé e razão, as duas têm que andar juntas. Então fica aqui o nosso agradecimento, a todos os amados irmãos, incentivando, que os irmãos continuem sendo assíduos alunos da nossa escola bíblica dominical, sempre crescendo na graça e no conhecimento da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer também aqui o nosso técnico de som aqui, o nosso irmão Dudu, e também nosso irmão Benício, que Deus continue abençoando os irmãos, e que os irmãos continuem com esse espírito voluntário, de serviço na obra do Senhor nosso Deus, É assim mesmo, nós somos o corpo de Cristo, e cada membro deste corpo trabalha para o bem geral do corpo, E lembrando aos irmãos que hoje à noite, a partir das 20 horas, nós teremos aqui o nosso culto online, E também lembrando aos irmãos que ainda não participaram da ceia do Senhor neste mês, que nós estaremos hoje aqui na nossa igreja sede, a partir das 19h30, nós estaremos aqui servindo a ceia individual para os irmãos que ainda não participaram. Então, se você conhecer algum irmão que ainda não participou da ceia, dê este aviso a ele, que hoje a partir das 19h30, das 19h30 às 21 horas, nós estaremos aqui na igreja sede, servindo a ceia individual para todos os irmãos que ainda não participaram. Então fica aqui o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós, que somos alunos assíduos da nossa escola dominical. E no próximo domingo teremos mais, Nós estamos aguardando aí a liberação do governo, para que nós possamos nos reunir aqui na casa do Senhor. Mas enquanto nós não podemos nos reunir aqui na casa do Senhor para estudarmos, a nossa lição bíblica, nós estaremos aqui estudando online, No próximo domingo estaremos estudando a lição de número 5, dia 3 de maio, E o assunto da nossa lição é um assunto também muito importante, Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Nós convidamos a todos agora para fazermos uma oração ao Senhor nosso Deus. Nesta oração nós estaremos orando, para que o Senhor nos guarde neste momento difícil que nós estamos vivendo, nesta pandemia, e também pedindo ao Senhor que segure em nossas mãos, para que nós mantenhamos firmes na fé e na confiança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E oramos também, queridos irmãos, pelas nações, pelas nações do mundo. Todas as nações estão passando por este momento difícil, E nós, como igreja do Senhor Jesus, temos o direito, e temos também o dever de orar por todos, Orar pelo nosso Brasil, orar pelos nossos governantes, Orar pelo nosso presidente, para que ele tenha a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo, Para que ele tenha da parte de Deus a direção na tomada das suas decisões, Porque a decisão do governo implicará em todos nós como nação, como Brasil, Então nós vamos orar agora e orar também por aqueles que estão enfermos, Nós temos alguns irmãos que estão enfermos e nesta oração você confia no poder de Deus, Este poder de Deus que fez o mar se abrir, este poder de Deus
que fez o Jordão parar, né? Este poder de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo ao terceiro dia, este poder de Deus que assuntou, né, o Senhor Jesus aos céus e fez ele assentar à direita, né? E este poder de Deus que deu ao Senhor Jesus todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Então é nesse nome, no nome de Jesus, que nós estaremos orando agora. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, na tua presença, e aqui, Senhor, estudando mais um assunto da tua palavra na nossa escola bíblica dominical. Agora, meu Deus, nesta oração, como igreja do Senhor Jesus, nós intercedemos, Senhor, pelas nações do mundo, nesta pandemia, Senhor, que tem assolado muitas vidas, oh, meu Deus, muitas famílias, e nós oramos, meu Deus, para que o Senhor estenda as tuas mãos de misericórdia e faça, Senhor, uma grande obra segundo a tua vontade. Também, meu Deus, oramos aqui pelo nosso Brasil, pelas autoridades constituídas, que o Senhor coloque o coração, Senhor, de cada um, Senhor, o temor. Meu Deus, também abençoa o nosso presidente da República, que ele tenha, Senhor, a direção divina para tomar as suas decisões. Meu Deus, oh, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, aqui, ó Deus, a equipe de som, todos nós, Senhor, abençoa os trabalhos que ainda serão realizados. Meu Deus, cada vida, Senhor, que está ligado aí com o nosso programa, aqui na nossa escola dominical, que está, ó Deus, enfermo, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Nós oramos, nós repreendemos todo o mal. Receba agora a cura divina, a bênção do céu, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar.